Não se preocupe no tamanho que o seu ministério está hoje. Nem se sua igreja ainda não tem um ministério. Não se preocupe se não tem nenhum surdo na sua igreja. Não se preocupe se ninguém te reconhece nesse momento. Não se preocupe se alguém sabe o que você está fazendo. Mas vem à memória a história. Me vem à memória a história de Davi. O menino é o filho mais novo do seu pai Jessé. Todos os outros irmãos eram maiores que ele. Mais fortes, soldados, tinham melhor relacionamento com seu pai. E possivelmente se orgulhava muito mais deles do que de Davi. Davi era pequeno, pastor de ovelhas. Deus mandou o profeta Samuel ungir o novo futuro rei no lugar de Saul. E ordenou ir até a casa de Jessé, pois já tinha escolhido um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel. Chegando lá, Deus ia confirmar a Samuel quem seria. Estando o profeta Samuel na casa de Jessé, começou a receber um a um dos seus filhos e pensou: certamente esse será o rei. Tem aparência, é alto, é forte. Mas Deus disse: não considere nem sua aparência e nem a sua altura. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jessé apresentou 7 dos seus filhos, e o profeta disse: não é nenhum desses. Acabaram seus filhos? Aí Jessé lembrou: tenho Davizinho, é o meu caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E o profeta respondeu: traga ele. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Ou seja, Jessé deixou seu filho caçula de fora desse encontro e nem o chamou para o banquete, porque após isso eles iam comer. Jessé deixou Davi lá no campo trabalhando, comendo sua marmita. Não tinha nem micro-ondas naquela época. Ele comia do jeito que estava. Se ele fosse considerado como os outros filhos, certamente seu pai também teria o convidado para esse encontro. Samuel naquela época era conhecido por todos. Imagine que você fica sabendo que o pastor super top, conhecido por todos, extremamente usado por Deus, onde ele passa a transformação de vidas, vai lá na sua casa hoje e seu pai, sua mãe, chama todos os seus irmãos e não chama você. Não, ele está cortando grama, arrumando a casa. Quando Davi entrou, onde estavam o profeta, seu pai e seus irmãos, Deus o confirmou de imediato. E Deus disse a Samuel: esse é o escolhido, esse será o novo rei de Israel. Samuel pegou o chifre cheio de óleo e ungiu na cabeça dos seus irmãos. Na presença de quem? Dos seus irmãos. Agora tem coisas no seu chamado que só você saberá. É um período de formação que você terá que passar sozinho. Antes mesmo do seu chamado ser conhecido, ter resultado, ter impacto na vida das pessoas. Antes mesmo de Davi se tornar o rei de Israel, como eu disse, ele era pastor. E como pastor, ninguém
o via, apenas as suas ovelhas o conheciam. Nem seus familiares estavam presentes. Quando um urso e o leão atacou sua ovelha para a devorar, ele foi à defesa da ovelha e atirou da boca do leão. Gente, isso é sério. A gente fala disso. O Davi tirou a ovelha da boca do leão. Vocês já viram o tamanho de um leão? Um bicho de 3 metros, 200 quilos, forte, garras e dentes afiadas. A gente aqui corre de um pitbull na rua, que tem 70 centímetros de tamanho. Às vezes, algum vira-lata que corre atrás da gente. Vocês já foram arranhados por um gato? Pensa numa unha afiada. Só que a unha do gato é pequenininha, meio centímetros. E a do leão é muito maior. Jessé era próspero. Tinha centenas de ovelhas. Seu pai nem saberia que uma ovelha foi comida. E talvez nem se importaria se soubesse. Mas Davi se importou com aquela ovelha. E assim nós temos que ser. Temos que nos importar com as pessoas individualmente. Você conhecerá pessoas e não precisa ser um deficiente auditivo. Ele tem nome, tem sonhos, necessidades, dificuldades, família. E você, através de suas habilidades, o ajudará. Sem interesse de receber algo em troca. Simplesmente pelo fato de amar aquela vida. Davi enfrentou um urso, depois um leão. O Golias, que era o gigante filisteu, que todo o exército de Israel ficou com muito medo de enfrentá-lo em uma batalha individual. Depois que derrotou o Golias, ainda enfrentou vários exércitos. E em todas as suas lutas, Deus o instruiu e o capacitou para vencer cada batalha. Você percebe que isto foi um treinamento na vida de Davi? Para que a cada vitória ele possa estar mais preparado para o próximo nível? Assim é em nossas vidas, o nosso chamado. Ninguém entra na faculdade antes de passar pela pré-escola. Ninguém vira intérprete de Libras sem antes começar os estudos básicos. Vocês estão no caminho certo, estudando e se capacitando para ganhar a habilidade de interpretação em Libras para os surdos. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. No processo existe a parte de Deus que irá colocar a vontade em você de incluir as pessoas, o amor por elas. Mas existe a sua parte em que você tem que se capacitar. Deus não irá fazer um download em Libras em sua mente. Isso você terá que estudar e treinar para ganhar essa habilidade. A Libras será o instrumento para que você possa alcançar e se relacionar com os surdos. A Bíblia fala para não desprezar os pequenos começos. Zacarias 4:10. Veja como Davi começou pequeno e se tornou um dos maiores reis, rei da história. Ele se tornou grande, claro, com a presença e a favor de Deus, mas também porque ele atendeu o chamado de Deus e enfrentava as guerras e batalhas junto com seus generais. A propósito, quando ele não fez isso, ele teve grandes quedas e gerou problemas em sua vida. Talvez antes mesmo de existir um ministério de Libras em sua igreja, comece só com você o desejo e vontade de estudar. Logo mais, Deus levantará outras pessoas e situações para criar o ministério. O apoio do pastor
engajamento da igreja, um membro ou visitante que conhece um surdo, alguém que o convide e as coisas vão acontecendo. Eu já estou aqui imaginando você, daqui a algum tempo, ensinando frases básicas aos membros da sua igreja. Logo mais uma sala para você ensinar alguns membros que têm esse chamado também. E por que não ensinar até algumas igrejas vizinhas? Há muito o que fazer. Mas isto é apenas uma visão. Pense no passo que você tem que dar hoje para cumprir o seu chamado. Espero que esta palavra tenha te fortalecido e encorajado. E você possa ter entendido e prosseguir com o seu chamado. Eu e a equipe do Fale Libras estamos aqui para te apoiar e direcionar nesse propósito.